Então, quando Deus me falou isso, eu comecei a analisar. E muitas das vezes eu ouvi uma voz aqui, eu ouvi uma voz aqui. E muitos dizem que isso é a consciência. E às vezes eu estava quieta no meu canto e eu começava a ter um diálogo comigo mesmo, e algumas vezes eu falava assim: Deus, ou realmente o Senhor está falando comigo, ou realmente podem me internar que eu estou doido. E é difícil você chegar em alguma pessoa e falar assim: oh, Deus estava falando comigo. Então, tem algumas pessoas assim meio padronizadas, meio cheias de regras, que não aceitam muito bem, né? Uma pessoa assim humilde e uma pessoa que tá sempre ali afastada, falar assim: ah, Deus falou com ela, Deus falou com ela. Então, assim, por muito tempo eu guardei isso. E eu escrevi, e o livro da minha mãe, o livro O Amor que Liberta, realmente me libertou. Sabe, pode parecer clichê, ou pode parecer uma coisa assim, corriqueira, sei lá, mas eu escrever aquelas palavras, colocar em ordem aqueles testemunhos, o que Deus fez na vida da minha mãe, e o que Deus pode fazer. E quando ela falava que ouvia uma voz e falava: não faz isso, e eu comecei a analisar a minha vida e comecei a falar assim: Deus, por que a gente não te ouve, né? O Senhor está falando. Então Deus está falando. Às vezes eu estou lavando uma louça e eu olho, uma das coisas assim que trabalhou em mim também, essa questão de Deus está falando comigo mesmo eu não estando no padrão correto. Eu olhava a torneira e eu via que aquela torneira estava suja e que eu precisava lavar aquela torneira. E aí vinha em mim um pensamento que não é meu, que hoje eu sei que era um pensamento de Deus falando comigo, mas parecia naquele momento, como eu era incrédula de ouvir a voz de Deus, naquele momento parecia que eu estava pensando aquilo, entendeu? Tá entendendo como que é? Às vezes, sabe aqueles pensamentos rápidos, aqueles pensamentos que te responde o seu questionamento e que você acha que você lembrou, que você... não, aí eu entendi. Não, você não entendeu. Deus falou com você. Deus te respondeu. Então, naquele momento, eu lavando aquela torneira, e eu questionei comigo mesmo, e eu falei assim: a torneira é algo que sai uma água limpa. É água que sai para a gente poder lavar as nossas louças, nossas coisas. E mesmo assim, ela precisa ser lavada. E quando eu questionei isso, e Deus me respondeu da mesma maneira. Assim é o ser humano. Assim são os cristãos. Eles jorram água limpa. Eles jorram a palavra de Deus, porque Jesus é água viva. Mas mesmo assim, de vez em quando eles precisam ser lavados, ser limpados, ser tirado aquilo que faz eles pecarem, ou que faz eles fazerem coisa errada, mas isso não impede da água jorrar dele. Por quê? Porque a torneira entende a função dela, ela sabe que ela está ali, ela não precisa de pensar nada, ela está ali para aquela função. E o que eu preciso entender? Por que eu tenho que buscar essa torneira para mim? Eu preciso entender que de mim tem que jorrar água limpa. E eu preciso entender que eu preciso ser limpo. Mas isso não me impede de errar. Estou justificando o erro? Não. Não estou. Errado é errado, certo é certo. Eu estou dizendo que quando você está na vontade de Deus, quando você deseja trazer Deus para a vida das pessoas, trazer Deus para os seus filhos, trazer Deus para a sua família, você vai fazer isso. Deus vai precisar limpar você de vez em quando, vai. Mas quando você abre o coração para Deus, quando você fala: Deus, eis-me aqui, aí Deus trabalha em você.
Só que o que que as regras nos fazem? Há regras que nos fazem se afastar de Deus e fechar o coração para Deus. Aí Deus não tem como te limpar. Aí Deus não tem como agir na sua vida. A única coisa que você precisa é entender e dizer a Deus: eis-me aqui. Se existir algo errado em você, Deus vai te limpar. Deus vai te transformar. Deus vai te moldar. Deus vai te dar situações em que você vai melhorar a cada dia. Eu estou melhorando a cada dia. A minha família está melhorando a cada dia. Porque a minha oração é para isso. A minha oração é que nós nos santifiquemos a cada dia. Tem pessoas que têm um pouco de medo de mim, porque eu sou meio enfática no que eu falo. Tem pessoas que não gostam de me contar as coisas porque sabem que eu vou aconselhá-los. Mas eu sou uma pessoa normal. Eu sorrio, eu brinco. Eu faço chacota dos outros quando tá fazendo gracinha comigo. Mas tem pessoas que temem isso. E tem pessoas que acham que eu, para poder falar com eles, eu preciso ter um padrão. Um padrão, às vezes, de cabelo longos, um padrão, às vezes, de... Não! Deixa eu falar uma coisa, quem fala é Deus. E Deus sempre trabalhou em mim o seguinte: Adão pecou, Eva pecou, mas Deus sempre me levava às passagens em que Deus, na verdade, Deus, toda a tarde ia ter com Adão e Eva, mesmo depois quando eles pecaram. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele está aí para falar com você. Deus, não existe padrões para ouvi-lo. Você pode dizer para mim assim: mas eu não consigo ouvir. Comece a prestar atenção nos detalhes. Comece a prestar atenção na hora que um passarinho está cantando ao seu lado. Comece a prestar atenção nos mínimos detalhes. Eu costumo dizer assim que às vezes eu gosto muito de ouvir. E eu acho que é por isso que Deus me chamou para vídeos. Porque se alguém falar, eu prefiro prestar atenção. Então, assim, eu não sou muito de falar em público, porque eu prefiro prestar atenção. Ouça o que as pessoas falam. Às vezes a pessoa pode falar um monte de asneira, mas se você estiver esperando resposta de Deus, uma palavra vai ser a resposta que você precisa. Então comece a ouvir, fale menos e ouça. Ouça o que Deus tem para falar. Espere Deus te responder algo. E Deus vai trabalhar na sua vida. Deus, Ele está aí perto de você, assim como está perto de mim. Deus, Ele tem a presença dEle, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está ouvindo tudo. Então comece, da onde você está, a falar: Deus, o Senhor quer falar comigo? Fala comigo. Eu abro o meu coração. Não espere você orar 6 horas por dia para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e você vai orar 6 horas por dia. Porque você vai desejar cada vez mais. E eu digo para vocês que estar com Ele é viciante. E não parei de fazer a minha vida, não. Não parei de lavar roupa, não parei de arrumar a casa, não parei de trabalhar. Porque muitas das vezes, em 1 minuto, Ele me responde coisas pro dia todo. E 1 minuto com Ele, para mim, vale muito mais do que um dia todo. Porque às vezes Ele vem e fala, e eu não ouço mais. Mas espere em Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você entenda que Deus está contigo, independente de onde você errou, independente de onde você pecou. Deus, Ele trabalha em nossas vidas e Ele está pronto a falar. Ou muitas das vezes Ele fala, é nós que não ouvimos. Não existe um padrão para ouvir Deus. Existe o seu amor. Mesmo sem merecer, pecador,
dos mais miseráveis dos homens que sou. Entrego o teu amor e por isso eu sou mais feliz. Eu estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida irá me afastar de ti, de tuas bênçãos e do teu amor. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que ainda hoje você possa ouvir a voz de Deus. Ele pode falar mesmo em meio às tempestades. Deus abençoe.